Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É com alegria e gratidão que nos reunimos para louvar, orar e ouvir a santa palavra do Senhor. Nós nos encontramos aqui não por nossos méritos, mas pela graça daquele que nos chama à comunhão com Ele. Iniciamos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a presença do Deus verdadeiro nos fortaleça e que a sua palavra nos ilumine com o seu amor e nos renove para que, ao final deste encontro, saiamos edificados e firmados em nossa fé. Que Deus derrame rica medida do seu Espírito sobre nós, nos fortalecendo na fé em Jesus e nos impulsionando para obras de amor. Fique com a gente. Aqui estou para cantar. O que eu sinto ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. A palavra de Deus nos ensina que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diante da santidade de Deus, reconhecemos nossa necessidade de graça. Assim, confessar nossos pecados se torna um privilégio, pois nos leva ao encontro da misericórdia divina. Com coração contrito e espírito humilde, aproximemo-nos do nosso Senhor e confessemos a Ele os nossos pecados. Ore comigo. Deus justo e misericordioso, reconhecemos diante de Ti que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Não Te amamos de todo o coração, nem ao nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes seguimos nossos próprios caminhos e negligenciamos a Tua vontade. Temos falhado em confiar plenamente em Ti e frequentemente deixamos que o medo, o egoísmo e a indiferença governem nossas atitudes. Por nossas omissões e transgressões, somos indignos de estar em Tua presença. Mas confiamos em Tua promessa, Senhor. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, clamamos por Tua misericórdia. Perdoa-nos, purifica-nos e renova em nós um coração reto, para que vivamos segundo a Tua vontade e para a Tua glória. Amém. Se você confessou o seu pecado com sinceridade, ouça a promessa de Deus registrada em 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim como o pastor da Igreja de Cristo e com a autoridade de sua palavra, anuncio a você o perdão dos pecados e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, pois você está reconciliado com Deus. Amém. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando e seguindo. A paz chegou. A paz chegou. Em nosso encontro de hoje, iremos ler o texto de Lucas 9, 51 a 62. Neste trecho do Evangelho de Lucas, vemos um momento crucial no ministério de Jesus.
ele decide firmemente seguir para Jerusalém, onde enfrentaria sua paixão e morte. No caminho, encontramos 3 episódios que destacam a urgência e o custo do discipulado. Jesus ensina que segui-lo exige prioridade absoluta, renúncia e determinação, sem olhar para trás. Acompanhe comigo a leitura de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus subir para o céu, então ele resolveu ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros na frente e eles foram até um povoado da região de Samaria para preparar um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram recebê-lo porque sabiam que ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: "O Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles?" Mas Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: "Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for." Jesus respondeu: "As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar." Jesus disse a outro homem: "Venha comigo." Mas ele respondeu: "Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai." Jesus disse: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus." Outro homem disse: "Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família." Jesus respondeu: "Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus." Até aqui a leitura do texto bíblico. Convido você agora a acompanhar a mensagem de fé, esperança e amor que será compartilhada em nosso encontro de hoje. Olá, tudo bem com você? Rejeitar uma oportunidade pode significar um grande prejuízo, uma grande perda. Se isso é verdade em coisas terrenas, quanto mais o são nas coisas espirituais. Aproveitar as oportunidades, por outro lado, representa ganho, alegria, sucesso, vida. O Evangelho de hoje fala de oportunidades. Convida-nos a aproveitar as oportunidades de receber a Jesus da maneira como Ele vem a nós no Evangelho e também de servi-lo no seu reino. Por isso, baseados no Evangelho de hoje, eu quero convidar você para que meditemos sobre o tema Aproveitemos as oportunidades. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Anoitecia, o mestre, cansado de suas atividades pastorais, preferiu pernoitar numa aldeia de samaritanos. Como sempre, a sua comitiva a precedia para que pudesse preparar a pousada para ele. Mas o que aconteceu? Os discípulos bateram a porta das hospedarias, hotéis, casas particulares, implorando por hospedagem, mas a resposta foi negativa. Não há lugar. Quando Jesus nasceu, também não havia lugar para ele em Belém. Agora não há lugar para ele na vila dos samaritanos. Cristo tinha razão ao exclamar que as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Por que não receberam? Porque entre os judeus e samaritanos existia uma velha rivalidade político-religiosa. Os samaritanos formaram a sua própria colônia, só aceitavam os 5 primeiros livros de Moisés e construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim, que era rival ao Templo de Jerusalém. E agora, sabendo que Jesus vinha de uma província judaica, que vinha acompanhado por discípulos judeus, e vendo que o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, eles fecharam as portas da vila e negaram pousada ao Filho de Deus. Aliás, eles sempre negaram oportunidade de hospedagem aos judeus que iam adorar em Jerusalém, porque na verdade o templo era outro, Deus também era outro. O texto continua apresentando 3 situações particulares. 3 homens se apresentam a Jesus com a intenção de segui-lo. O primeiro poderíamos chamar de Senhor Entusiasmo. Veja bem, ele disse: "Seguir-te-ei para onde quer que tu fores." E o que Jesus respondeu? Jesus mostra que é louvável essa atitude, porém, quem toma essa decisão deve também saber que seguir a Jesus de todo o coração neste mundo contaminado pelo pecado não é coisa muito fácil. Muitas vezes o seguidor de Jesus tem seus dramas, conflitos,
enquanto os filhos das trevas se sentem muito à vontade, muito tranquilos, porque não tem nenhuma dificuldade para viver de acordo com o curso do mundo, de acordo com a vontade do diabo e da sua natureza. Foi por isso que Jesus respondeu aconselhando: eu vou passar por muitas tribulações neste mundo, e quem for meu discípulo também as terá. Aí entra em cena o segundo homem, que poderíamos chamá-lo de Senhor Evangelista, pelas palavras do versículo 60. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nós podemos concluir que ele era um homem chamado para ser pregador do Evangelho, um discípulo de tempo integral. Esse chamado não foi desprezado totalmente, mas a sua decisão final estava envolvida nos cuidados para sepultar o seu pai. Ou seja, primeiro ele queria ficar com seu pai até que ele falecesse, para depois assumir a pregação do reino de Deus. O terceiro nós poderíamos chamar de Senhor Família. É lógico que Jesus não quer dizer que o amor, o sentimento familiar é algo que não importa. Não, pelo contrário. Deve estar no coração dos seus discípulos. O amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em outras oportunidades, Jesus falou bem assim: se alguém vem a mim e não amar menos o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse texto nos faz refletir sobre as oportunidades que Jesus nos dá de recebê-lo e de servi-lo. Aproveitar essas oportunidades é tudo aquilo que os samaritanos não fizeram. Eles desperdiçaram a oportunidade de receber a Jesus, de hospedá-lo. Se o tivessem feito, eles teriam ouvido da própria boca do Filho de Deus palavras de salvação, de perdão, de consolo, de vida. Por que não aproveitaram a oportunidade? Porque dentro deles falou mais alto o partidarismo religioso, político, o regionalismo, o tradicionalismo, a teimosia, a cabeçudice. Sabemos que isso pode levar a consequências drásticas: cegueira, obstinação, desgraça, miséria e perdição. E nós? Será que estamos aproveitando a oportunidade de estar diante de Jesus? Ele vem vindo a nós, ao nosso encontro, na palavra, no Evangelho, no batismo, na ceia. Por esses meios ele quer estar conosco e nos abençoar. Reconhecemos a visita dele? Aproveitamos todas as oportunidades que temos para ler a Bíblia, para ir à igreja, para participar da Santa Ceia, para lembrar as bênçãos do nosso batismo diariamente, constantemente? Damos valor à palavra de Deus, ao Evangelho, reconhecendo como única coisa necessária que Jesus deixou para nós aqui, como ele falou para Marta? Ou será que, como os samaritanos, nós temos nossos motivos humanos, pecaminosos, para rejeitar a Jesus e não receber por esses meios? Aproveitar a oportunidade para servir a Jesus era tudo que aqueles 3 homens disseram que queriam fazer. Mas cada um deles tinha a sua desculpa, os seus empecilhos, os seus motivos. Jesus não rejeita o homem que vem entusiasmado, dizendo que o queria seguir por onde quer que fosse. Ele apenas abriu os seus olhos para mostrar aquilo que estava no seu coração, para que ele pudesse romper com as atrações humanas, estar disposto a, de fato, enfrentar sacrifícios e privações. Eles não estavam dispostos a enfrentar isso, como nós, muitas vezes, não estamos. Quando nós agimos assim, nós demonstramos claramente o quanto deixamos passar as oportunidades, quer seja para receber a Jesus, quer seja para servi-lo em seu reino. Por isso o texto de hoje nos chama a uma reflexão séria, ao arrependimento verdadeiro. As consequências, caso isso não aconteça, serão terríveis aqui e por toda a eternidade. Aproveitemos as oportunidades. Só podemos fazer isso porque Deus, em sua graça, veio ao nosso encontro. É por isso que nós dizemos como Lutero, quando ele explica o 3º artigo, que fala da obra do Espírito Santo, ele diz assim: eu creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou, me conservou, me santificou na verdadeira e única fé verdadeira. Foi assim que conhecemos o amor de Jesus, que vai além da nossa compreensão humana. Amor que se manifestou no sacrifício que ele fez por nós na cruz, que ele triunfou sobre a morte, deixando a sepultura aberta, vazia, que ele venceu os nossos inimigos infernais
que subiu radiante ao céu para preparar a nossa morada. É esse grande amor que Jesus tem por mim e por você, que nos motiva a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de colocar as coisas de Deus como prioridade em nossa vida. Jesus nos dá muitas oportunidades para recebê-lo na palavra e sacramentos. Nós temos diversas oportunidades para culto em nossa congregação, estudos bíblicos, departamentos, grupos, enfim, quantas oportunidades ricas. Temos a Bíblia em nossas mãos, os devocionários, as oportunidades de poder ler com a família em casa. Temos oportunidades ricas de poder ter na tela do nosso celular mensagens cristãs sérias, equilibradas que recebemos, que são bênção para a nossa vida. Assim, Jesus vai vindo ao nosso encontro para ficar conosco, perdoar nossos pecados, garantir nossa reconciliação com o Pai e a vida eterna nos céus. Também por esses meios Ele quer nos fortalecer, motivar, capacitar para que possamos servir com tudo aquilo que Ele nos deu, dons, talentos, habilidades, com toda a nossa vida, de maneira dedicada, alegre e livre. Veja, não observando as dificuldades naturais desse serviço, mas aproveitando as oportunidades que estão aí, tanto para receber a Jesus no Evangelho, como para servi-lo em seu reino com tudo que somos e temos. Que Deus nos ajude a aproveitá-las. Amém. Lembro-me da história de justiça de meu Pai, um Deus de amor que sobretudo é Senhor e tem o poder para guiar o meu viver. De minha fé, lembro-me da história de justiça de meu Pai, um Deus de amor que sobretudo é Senhor e tem o poder para guiar o meu viver. Convido você para um momento de oração. Querido Deus e Pai, oramos na certeza de que Tu nos ouves e do Teu amor por cada um de nós, um amor que tem nos acompanhado ao longo de toda a nossa vida. Estamos chegando, Senhor, já à metade desse ano de 2025 e ao olharmos para trás podemos ter a certeza desta Tua presença. Sim, houve dificuldades, houve desafios, mas mais do que isso, houve a Tua companhia constante, que nos sustentou, que nos fortaleceu, que nos guiou, que nos protegeu e que nos trouxe até aqui. Queremos Te louvar, Senhor, em gratidão por essa companhia constante. E ao mesmo tempo queremos olhar para o que está diante de nós. Temos ainda meio ano de 2025 pela frente. Queremos suplicar, Senhor, a Tua presença constante. Que nos mantenhamos, Senhor, firmes, olhando para Ti e seguindo o caminho que é Jesus. Que não nos deixemos, Senhor, desviar por qualquer coisa que neste caminho queira nos afastar de Ti, da Tua bondade, do Teu amor, que queira tirar de nós esse dom precioso que colocaste em nossos corações, que é a fé. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes no Teu caminho, olhando firmemente para a cruz de Jesus, sendo abençoados pelo Teu Espírito Santo e sendo nós mesmos, por causa da Tua graça e da Tua bondade, bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Primeiramente, dando testemunho de quem Tu és e do Teu amor,
mas também auxiliando em todas as suas demais necessidades. Mantenha-nos firmes, Senhor, nesse discipulado. Pelo Teu Espírito Santo é o que nós te pedimos. Queremos ainda orar as palavras de Jesus, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba agora a bênção do nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Estamos nos aproximando do final de mais um encontro Vida e Fé, mas não vamos concluir antes de trazer para você uma significativa dica de leitura. Hoje estamos indicando o artigo As Declarações Eu Sou em João, o qual pode ser acessado gratuitamente através do QR Code que aparece em sua tela ou do link que disponibilizamos nesta publicação do Vida e Fé na internet. O artigo traz um estudo teológico sobre os momentos em que Jesus declara Eu sou no Evangelho de João. Ele discute como essa expressão era usada no grego bíblico e sua conexão com o Antigo Testamento, enfatizando a divindade de Jesus. No texto, o autor explica que no grego bíblico, essa expressão era usada de maneira enfática para indicar a divindade, ecoando a forma como Deus se revelou a Moisés no livro de Êxodo. Ele explora como essas declarações reforçam a identidade de Jesus como Messias e como foram interpretadas pelos ouvintes da época. Além disso, o texto examina a importância dessas afirmações dentro da teologia joanina e sua relevância para a cristologia. Ficou interessado? Então é só acessar o texto. Com certeza será uma enriquecedora leitura para você. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa. Foi um prazer estar com você. Com a graça de Deus, queremos continuar chegando até você através deste nosso culto virtual. Por outro lado, caso você tenha condições, queremos também incentivar você a participar de cultos presenciais. Lá podemos viver de maneira mais próxima a comunhão com irmãos na fé, além de termos a oportunidade de sermos abençoados através da Santa Ceia do Senhor. Se você precisa de indicação de alguma igreja, é só entrar em contato com a gente, que teremos muito prazer em conectar você com uma comunidade cristã que com certeza o acolherá em seus cultos e encontros. Antes de nos despedirmos, deixo o convite para que você nos acompanhe em nossas redes sociais. Lá você vai encontrar um rico material que vai fortalecer você em sua caminhada junto a Deus. Desejo que Deus abençoe você ricamente no lugar onde você estiver. Faça de você uma bênção na vida de muitos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Veio até mim, por seu filho explicar o preço de minha vida. Só ele pode pagar.